Oi, turma do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e o Espírito Miramês, no capítulo 16, Os Primeiros Passos, na 7ª parte. Francisco buscou outra área de pouso para evitar constantes agradecimentos e enviou pelas linhas competentes anúncios ao Papa Inocêncio III de que tinha urgência em falar-lhe acerca de coisas de grande interesse para a comunidade católica, e esperou muitas horas no Vaticano. Mas quando recebido por alguém que servia de olhos do prelado, esse deixou chegar aos ouvidos da sua santidade que se tratava de um bando de mendigos que tinha boa conversa, mas que poderia ser conversa decorada para tomar o seu precioso tempo. O Papa meditou alguns instantes sobre o assunto e disse com parcimônia: diga-lhes que para voltarem outro dia. Tomou a pensar e terminou a sua curta frase: se for mesmo coisa interessante e para o bem da igreja, voltarão quantas vezes forem necessárias. Se estiverem realmente brincando com as coisas divinas, desistirão. O assistente papal voltou velozmente a fim de ficar livre daqueles homens mal vestidos dentro do Vaticano e transmitiu o recado de sua santidade. Francisco e seus companheiros de ideal agradeceram com gentileza e procuraram as ruas movimentadas de Roma. Contemplaram os jardins, admiraram as flores em profusão, brincaram com algumas crianças que passavam e se aproximaram dos pombos que forravam o chão onde pisavam. Sentiu a natureza palpitar vida em tudo, notando que não existem barreiras nas coisas de Deus e que o amor a tudo facilita, para quem sente e ama em todas as direções. Francisco disse com alegria: Frei Leão, onde estás? Respondeu o frade. Estou aqui, Senhor. Então escreve o que vou dizer, e passou a falar. Benditas sejam as dificuldades que nos agridem e fazem pensar. Bendita sejam as horas que gastamos em função do bem eterno. Bendito seja quem nos maltrata à primeira vista e nos ajuda a melhorar. Bendito seja quem não nos conhece e não acredita em nós. Bendito seja quem nos compara com vagabundos e indolentes. Bendito seja quem nos expulsa como párias ou fanáticos. Bendita seja a mão que nos nega o cumprimento. Bendito seja quem quer nos esquecer impaciente. Bendito seja quem nos nega o pão de cada dia. Bendito seja quem nos ataca por ignorância e covardia. Bendito seja quem nos experimenta no correr do tempo. Bendito seja quem nos faz chorar nos caminhos. Bendito seja quem não nos agrada no momento. Bendito seja quem exige de nós a perfeição. Benditos sejam os que nos maltratam o coração, porque verdadeiramente são estes, meus filhos, os nossos vigilantes e os que nos ajudam a seguir o Cristo com maior segurança. Pois Deus, através deles, nos ajuda na autoeducação, de maneira que fiquem abertas todas as portas para o amor universal. Francisco e seus companheiros continuaram caminhando em direção à estalagem para descansar. Lá chegando, conheceram o dono, que era italiano e que à primeira vista os rejeitou, cuspindo ao lado, pela singeleza dos viajantes. Na mesma hora, mandou apresentar-lhes desculpas por não poder hospedá-los mais, porque já estava comprometido anteriormente com outras pessoas e que nada precisariam pagar pela noite que tinham dormido na hospedagem. Francisco insistiu em pagar com alguns recursos que ainda restavam, mas o estalageiro não quis receber. Assim agradeceram e partiram sem revolta. Francisco, imensamente inspirado, falou a Frei Leão: Frei Leão, abre o livro de Deus sem a tua participação na escolha do que vais ler. Frei Leão tirou do bolso o livro e atendeu a Francisco interrogando: a página toda? O filho de Dona Pica respondeu com bondade: não, somente onde o teu dedo polegar se encontra prendendo o escrito. E ele passou a ler pausadamente a fala de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que registra o seguinte conceito: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus
em Cristo Jesus para convosco. Francisco sorridente disse a Frei Leão com entusiasmo: Frei Leão, torna a ler para a nossa felicidade e amparo ao coração. E Frei Leão tornou a ler: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Todos sorriram e a alegria se alimentou de mais fé. Por serem expulsos da estalagem naquele momento e sentirem a presença de Deus por intermédio do Cristo na pessoa de Francisco, servo humilde e fiel aos desígnios da providência divina. Aquela noite passaram nas fraldas da grande metrópole, debaixo de uma árvore amiga que nada exigiu dos andarilhos de Deus. Quando todos já estavam acomodados no seio da natureza, Francisco atendeu ao seu costume habitual de oração e entregou-se à prece. Depois de instante, notar-se-ia um fosforejar em sua atmosfera individual, enriquecendo-se a inteligência e o coração, e contornava o seu corpo uma luz, cuja policromia mostrava na beleza do desenho a sintonia com o amor. Antes de recostar a cabeça na saliência de uma grossa raiz, passou em revista os seus companheiros inseparáveis, cobrindo-os direito e acomodando-os para um bom sono na recuperação das energias perdidas no passar do dia. Na posse da verdade de quem ama, saiu cantando de cama em cama, à luz da lua, a canção do trabalho que o conduzia passo a passo na semeadura, lembrando o Cristo na cruz, e dormiu fitando as estrelas. Francisco era obstinado naquilo que a sua consciência e o destino traçaram. Retornara várias vezes para falar com o Papa, nunca o conseguindo. Eram sempre as mesmas desculpas, que o Santo Padre estava ocupado, que a sua agenda estava completa, que sua santidade estava cansado de tantos atendimentos, até que, após várias tentativas, Francisco foi despachado de vez. O Papa não poderia recebê-lo. Houve um início de revolta entre os companheiros de Francisco, que acudiu a todos sem sinais de desgaste. As suas ideias estavam em completo desentendimento com os conceitos da Igreja Católica Apostólica Romana. No entanto, sentia-se na plenitude dos preceitos do Cristo de Deus. Francisco, não podendo falar com o Papa Inocêncio III, enviou-lhe alguns tópicos das regras nas quais iria basear a vida de todos os franciscanos, e inspirava-se nas passagens do Evangelho para maior segurança do que estava falando ao homem de Deus e seus cardeais. Rogamos a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoe pelas mãos de vossa santidade. Seríamos muito felizes se Deus nos permitisse o diálogo com vossa santidade. Nossa pobre consciência pede, o nosso coração anseia por tal momento. Se a nossa condição espiritual não o permite, curvamo-nos diante da vossa vontade, com a humildade que a nossa fraca condição pode expressar. Não seria justo insistir mais do que já o fizemos. E não pretendemos desgastar a vossa iluminada mente com as coisas que porventura achais desnecessárias. Compete-nos ir embora, confiantes em Deus e pedindo a Jesus que nos guie por caminhos convenientes, favorecendo-nos com as sementes do bem, onde elas possam frutificar. Sabemos que o tempo de vossa santidade é precioso na vigilância da Igreja, que nosso Senhor Jesus Cristo dirige por vossas mãos. Não podemos mais teimar. No entanto, queremos que a vossa iluminada percepção observe que pretendemos basear os princípios da nossa comunidade, onde o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo possa evidenciar-se como um tesouro dos céus, entregue às criaturas da terra como herança divina para a paz de todos os povos. Respeitamos muito a nossa Igreja, pelo que ela é e pelo que tem feito em favor da coletividade. Todavia, existem no seio da amada religião desvios que o coração em Cristo não pode suportar. O ouro acumulado gera guerras e a guerra pedem mais ouro. Das guerras e do ouro gera-se um filho destruidor dos povos, que se chama egoísmo. Deste nascem a prepotência e a perseguição. E onde fica o Cristo nesse ambiente de revolta? E quem tem coragem de pregar o Evangelho nessa atmosfera de contradições? Com toda humildade, pediria a vossa santidade e aos eminentes cardeais que vos assistem, que atentasseis
para o que quero expressar nessa carta e que me perdoeis se eu estiver errado ou falando o que não devo. Não sou eu, que nada tenho para ensinar, principalmente a vossa santidade. Quem escreve os ensinamentos que se seguem são extraídos do Evangelho e servem de base para as nossas regras, que pretendemos seguir, letra por letra. Nem jamais comemos pão de graça à custa de outrem, pelo contrário, em labor da fadiga, de noite e dia. Trabalhávamos a fim de não ser pesado a nenhum de vós. E continua o apóstolo. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplos em nós mesmos, para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. E Mateus nos ajuda no ponto primordial da questão, assim afirmando no capítulo 10, versículos 9 e 10. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nos vossos cintos, nem de alforjes para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador de seu alimento. E ainda mais assevera o mestre, anotado por Marcos, capítulo 9, versículo 35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Essas bases estão fundamentadas no sacrifício de nós mesmos em favor do Evangelho, na renúncia, na humildade sem ostentação, no perdão incondicional, no desprendimento sem vaidade e no amor que nunca deverá exigir. Pedimos perdão se por negligência nossa ofendemos a vossa santidade e que desculpeis a nossa pretensão de sermos atendidos. Que Deus e Cristo nos abençoe a todos e que Maria Santíssima cubra a Igreja com o seu manto de luz. Amém. O Papa Inocêncio III estava em reunião com os cardeais que formavam a corte apostólica romana. Em seus dedos brilhavam anéis caríssimos que, junto com suas riquíssimas vestes, formavam um verdadeiro contraste com os frades humildes que procuravam o alto clero católico para um diálogo livre e sem premeditadas interpretações. Francisco iria conversar com Máximo, dirigente da igreja, entregando-se completamente à intuição divina. A carta chegou à table sagrada e foi levada à mesa de conferências e lida na reunião por ordem do próprio Papa. O cardeal que a leu era João de São Paulo. Homens de reconhecidas virtudes cristãs que já tinha sentido o Cristo interno falar-lhe ao coração. Quando terminou a leitura, os seus sentidos deram sinais de que concordava com aquele homem que escrevera, e a vontade de conhecê-lo subiu-lhe à mente e pensou: este homem é destemido e deve estar envolvido por sentimentos altamente superiores, pelo modo como fala neste pergaminho. Os outros cardeais enfureceram-se com a petulância de Francisco. O próprio Papa ficou calado, somente ouvindo as conjecturas dos seus assistentes. Um deles, por sinal, o mais ignorante, deu a entender que o dono daquela missiva deveria parar nos tribunais pela sua audácia e atrevimento, podendo igualmente ser enquadrado como herege. O Santo Ofício foi feito para quê? O cardeal João defendeu as ideias de Francisco, mesmo sem conhecê-lo, com toda a segurança, baseando-se no Evangelho do Divino Mestre, sem temer o ambiente em que se encontrava. Peço licença, Vossa Santidade, para dizer o que sinto há muito tempo, já que não devemos ter segredos uns com os outros nessa casa de Deus. Também penso como esse homem que não conheço. Sinto que a Igreja Católica Apostólica Romana está tomando rumos que não os indicados por nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que ele ensinou e exemplificou na sua divina missão, nós estamos fazendo ao contrário.
Se pregamos, fazemo-lo somente para os outros, pois nós mesmos agimos diferente do que falamos. Que cacetada para a igreja isso aqui, hein, gente? Penso ser isto hipocrisia da nossa parte. Quero que me respondais, por favor. Se fosse Jesus quem estivesse à frente dos destinos da igreja neste momento, ele iria apoiar as cruzadas? Ele iria abrir tribunais para sacrificar hereges? Ele iria matar para defender algum santo sepulcro, como por exemplo o de Moisés? Ele iria entesourar bens materiais, como aconteceu conosco? Ele iria fazer construções suntuosas, como as que erguemos em todo o mundo? Ele iria dominar consciências, como estamos fazendo, pressionando-as para nos seguir? E faria outras tantas coisas que não preciso mencionar, porque das citadas podereis deduzir as outras, com mais capacidade que eu, pois sois homens inteligentes capazes de compreender o certo e o errado. Rogo a vossa santidade que me perdoeis, se falei alguma coisa contrária às regras da igreja, mas sinto vontade de falar a verdade, para que essa não me estrague as horas de repouso através da minha consciência. Acho que esse homem deveria ser ouvido, e se vossa santidade o permitisse, eu desejaria estar ao vosso lado no dia em que se der esse encontro. Quase todos se colocaram contra a opinião do cardeal João e contra a ideia da entrevista de Inocêncio III com Francisco de Assis. A decisão final foi do próprio Papa, que também a achou inconveniente, por ter outros trabalhos de maior interesse da Igreja. Um dos mais radicais redigiu uma resposta a Francisco informando a decisão de sua santidade, já que o cardeal João de São Paulo recusou-se a fazê-lo. Francisco de Assis, que mandara buscar a resposta, a leu pausadamente, sem mudar de feição, sem dar demonstração de constrangimento. Reuniu seus discípulos e passou a carta do Papa para todos entenderem o que fazer. Ir embora e trabalhar do modo que a inspiração dos céus achasse conveniente. E partiram na manhã seguinte. Eu tenho que anotar, gente, que senão depois eu não lembro. E eu achei muito importante isso aqui. Veja bem, nós não estamos aqui para criticar religião alguma, e os tempos também não são mais da época de Francisco. Graças a Deus, muita coisa mudou, né? Mas esse período histórico, que a gente fala que é o período das trevas, a Idade Média, né? Onde eu faço aqui as minhas confusões de ano, que a professora de história aqui aposentada e desmemoriada não ajuda, mas a gente viu que era século XII, século XIII, né? 1200, 1100, 1200. Estava nascendo a Inquisição devido às cruzadas. As pessoas começaram a questionar muito os impostos caríssimos e a questão de invasão de terras em nome da igreja. Por mais que alguns tinham aquele ideal religioso, ideal cristão, né, muitos guerreiros iam nessas cruzadas disposto a invadir para proteger a igreja e o seu estado, ainda tinham também aqueles que se levantavam, né? E falavam, poxa, mas precisa brigar, precisa matar, precisa praticamente roubar a terra do outro, tomar a terra do outro.
E esses questionamentos levantados de tempos em tempos faziam com que a igreja ficasse meio, né, balançada. Como é que ela vai se explicar? Principalmente diante do evangelho, né? Como Francisco fez a carta aqui, colocando na cara deles tudo aquilo que eles estavam fazendo contrário ao que Cristo faria. Por isso que eu fiz tanta anotação aqui, porque eu achei legal a gente ter que voltar nela, né? Por exemplo, o que Francisco colocou na carta, né? Respeitamos muito a nossa igreja pelo que ela é e pelo que ela tem feito em favor da coletividade. Todavia, existem no seio da nossa amada religião desvios que o coração em Cristo não pode suportar. O ouro acumulado gera guerras, e a guerra pede mais ouro. Então ele foi colocando aqui contradições que a igreja passava. Ora, por que eu vou querer acumular ouro? Aonde que na passagem de Cristo ele quis, né, matéria? Onde ele deu tanto valor às coisas materiais? Onde ele quis luxo, né? Tem aquela outra parte aqui que eu sublinhei também, que ele pergunta pro Papa, se fosse Jesus quem estivesse à frente dos destinos da igreja, nesse momento, ele iria apoiar as guerras, as cruzadas? Ele iria abrir os tribunais, que são a Santa Inquisição, para colocar pessoas na fogueira como herege porque discorda da igreja? Jesus faria isso? Né? Que igreja é essa montada nos preceitos de Cristo, sendo que não segue o próprio Cristo, sendo que não faz o que Cristo faria? Então, Francisco, ele foi muito sábio, ele foi muito intuído e ele é um espírito extremamente superior aqui, ele mostra a grandeza dele. Se é uma pessoa que não tem espiritualidade mais desenvolvida, como muitos revoltados, procuravam guerra, procuravam, como que eu posso dizer, enfrentar a igreja, às vezes gritando aos quatro ventos as coisas erradas que ela faz. E o Francisco não, ele foi lá no olho do furacão. Ele não foi fazer a população se revoltar contra a igreja, ele simplesmente, no despertar dele, falou, opa, peraí, mas no evangelho não está escrito nada disso que ela está fazendo. Ela é uma guardiã da Bíblia, ela realmente trouxe benefício por um grande tempo de trazer pessoas para uma religiosidade, acreditando em Deus, contendo a população mais agressiva, mais selvagem, mas os preceitos que estão lá, ditados pelos apóstolos que conviveram ou que vieram após a vivência com Jesus, que deram seguimento aos seus ensinamentos, estavam completamente fora da realidade cristã. Então a igreja foi se desvirtuando. Ao passo que ela era para ajudar a população a se virtuar, a própria igreja, já não estava dando bom exemplo. E aí Francisco vai no olho do furacão e mostra isso, aponta os defeitos. Só que de todos que estavam reunidos ali, que foi, por isso que eu anoto, o cardeal João de São Paulo. Eu só marquei cardeal de São Paulo. Aí, ó, tá vendo? Até na hora de anotar. João de São Paulo. Esse cardeal foi o único que levantou e falou assim, eu concordo com Francisco e eu quero conhecer esse cara. Por quê? Porque dentro dele já existia aquela sementinha do tipo assim, tem coisa errada e eu preciso ver o que dá para mudar. Só que sozinho, no meio das cobras ali, ele não tinha coragem de se erguer. Precisou Francisco chegar e aumentar aquela vontade desse cardeal João de São Paulo. Tanto é que quando mandou fazer o relatório respondendo a Francisco que eles não iam atender Francisco e que eles não estavam interessados nas ideias de Francisco, o cardeal falou, então eu não faço essa resposta. Pelo menos isso eu me recuso. E a resposta que o Francisco recebeu, ele foi ler não com raiva, não leu com, sabe, eu vim até aqui, fiz o que fiz e não vão me atender mesmo. Não, aquela coisa que geralmente a gente sente, né? Não vai sair do meu jeito? Não, ele não tinha orgulho. Ele não tinha essa questão do melindre, né? Não, ele simplesmente entendeu. Ele já sabia, bem dizer, que ele ia lá tentar. É que nem a gente tem aquela fala, né? O não eu já tenho. Agora vamos ver se eu consigo sim.
Mais ou menos isso que Francisco fez. Quando a gente já vai nesse pensamento, né, o não eu já tenho, a gente já está preparado para o não. Se tiver o sim, é lucro. Então Francisco não se melindrou, não ficou nervoso nem nada, ele não perdeu viagem, ele simplesmente tentou. Só que ele tem a consciência de que não vai ser aquilo que vai barrar ele. Ele vai continuar pelos caminhos, porque ali ele estava pedindo praticamente uma autorização do Papa para que ele pudesse fazer o trabalho de Cristo sem perturbação. Porque na época ia ter isso, né? Onde já se viu, um cara tá erguendo uma igreja, tá falando de Cristo, paralelo à Igreja Católica, tirando os fiéis da Igreja Católica e levando para a igrejinha dele. Então isso ia levantar a fúria da igreja. Então ele foi respeitoso, ele foi dizer que ele queria levantar a igrejinha dele lá e que os preceitos dele eram outros, sem riqueza, sem guerra. Os preceitos dele era seguir Cristo à risca. Ele foi comunicar, ele foi pedir uma bandeirinha branca entre a igreja e ele, que certamente essa igreja vai vir com tudo depois, né? Porque onde já se viu, as pessoas que não tiverem que pagar para orar, que não tiverem que pagar para ir para o céu, lógico que elas vão acabar seguindo, né? A própria consciência vai despertando nesse sentido. Aquela igreja ali é mais séria, aquela ali não está querendo me explorar. Então, o ser humano, ele vai sempre, nem que seja pela conveniência, ele vai sempre naquela, né? Onde ele pode ganhar algo e não perder. Nem que seja, a princípio, esse o motivo. É lógico, pela razão, a gente já imagina que Francisco ia aderir vários fiéis e a igreja ia ficar, né? Então, o que ele foi fazer, não é... Muitas pessoas falam assim, o cara é louco, vai lá no meio das cobras, lá cutucar. Não, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele estava preparando o terreno para que esses sacerdotes, esse clero, né, o Papa, a igreja, soubessem da sua existência e respeitassem, como ele disse que também iria respeitar a igreja. Ele não ia sair falando mal da igreja. Ele simplesmente queria um espaço para ele trabalhar em prol do Cristo. E ele não se melindrou, mas ele sabe que a luta não para ali. Porque na hora que ele abrir a portinha dele da igreja, levar os fiéis para dentro da igreja dele, ele vai procurar sarna para se coçar. E todos nós não precisamos nem ler o resto do livro para saber que a sarna não vai ser pequena, né? Aí eu vi aqui aquela questão da estalagem, né? O estalageiro virou para ele e falou assim, olha, você passou essa noite aqui, mas eu não quero mais você aqui não, porque nós já temos outras pessoas para ficar, né? E não quis nem receber o dinheiro dele. Olha só como é que é uma questão assim de hipocrisia total, né? E de preconceito. E isso a gente passa o tempo todo, né? O tempo todo, mesmo hoje, nos dias atuais, o preconceito ainda prevalece. E eu não estou falando do preconceito que faz as pessoas... Porque hoje tem muito assim... a pessoa agiu de preconceito comigo, tadinha de mim, né? O vitimismo. Não estou falando desse preconceito, não, que esse daí eu nem levo em questão. Estou falando do preconceito que realmente existe na mente das pessoas e nos seus corações. Aquele preconceito de quando você tá... Por exemplo, eu ando com dificuldade. Então eu ando devagarinho, né? E às vezes, quando a perna tá mais mole, eu ainda ando, né? Um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. É assim que funciona. E aí você percebe, né, pelo olhar das pessoas, a discriminação, né? Do tipo, é doente, né? Deixa eu passar logo na frente dela porque ela vai demorar para andar, né? E você percebe quando o ambiente é acolhedor, quando as pessoas são acolhedoras. Ontem eu estive no meu centrinho de coração, o Secal, né? É aqui em Hermelino Matarazzo, só que eu moro em Itaquaquecetuba. Então eu demoro para aparecer lá pela questão de distância, né? Pelo tanto que eu pago de Uber, às vezes a questão de saúde e assim por diante. Então hoje eu não sou frequentadora e não sou mais trabalhadora da casa, infelizmente. Mas sou colaboradora e sou baba-ovo deles. Amo aquela casinha. É uma casa pequena, acolhedora. Quando eu entrei no salão, né? Quando eu entrei na recepção, melhor dizendo, o dirigente o palestrante, né, que também é dirigente da casa, ele já me conhece há muitos anos e graças a ele eu fui ajudada muitas e muitas vezes. Quando ele me viu sentadinho lá no salão, ele veio andando para poder me cumprimentar. Isso pra gente não tem preço, você estar num lugar onde as pessoas te conhecem e se sentem felizes de te ver.
Eu vi no olho dele lá no salão a alegria, o sorriso de ter me visto. E aquilo, naquele momento, já me preencheu o coração, porque é um lugarzinho acolhedor. Isso é quando a gente é acolhido. Quando a gente não é acolhido, o sentimento, quando nós somos menores na evolução espiritual, o sentimento ele muda também. Assim no automático que a gente fica feliz de ver alguém que fica feliz em nos ver, quando alguém nos repele, a gente também sente essa vontade de repelir. É natural, porque a gente não é evoluído ainda. E ele veio, me abraçou, tudo, e depois eu tive que andar o salão inteiro. Eu falei ainda pra menina da recepção, falei assim, eu gosto de vir aqui, mas eu gosto de sentar no fundo, porque eu já fico perto do portão para ir embora. Eu nem tomo passe, porque aquele senta, levanta, para mim é ruim. É cadeira de plástico, é meio perigoso eu apoiar e tombar, cair, né? Então ultimamente nem passe eu tenho tomado, porque eu tenho medo de sentar e levantar. Eu não me sinto firme com a bengala. Aí eu falei, nossa, hoje eu vou testar o coração, né? Eu vou ter que ir até lá na ponta do salão para poder sentar, que ele fez uma roda. Aí durante a explosão, sentei, nós fizemos a nossa roda e, engraçado, eu fiquei com medo de sentar e de levantar e não precisou. Eu sentei e levantei como se tivesse alguém me amparando e realmente devia ter tido alguém ali no campo espiritual me segurando, para que eu pudesse me equilibrar, sentar e levantar sem medo. Na roda eu falei assim, eu vou passar aperto, porque eu ando com pantufa de pano. E as pessoas andam de tênis, sandália, chinelo, o que seja, mas todos bem vestidos. E eu não, camisetinha de banda de rock, eu acho que eu tava. E minha calça de moletom, que ultimamente a gente usa mais moletom por conta da facilidade de subir e descer e não ter o zíper, né? Já que eu não tenho esse músculo da mão aqui. Tenho, mas é um restinho, né? Então o zíper às vezes eu não consigo subir e descer. Tenho usado mais calça de moletom e a bendita pantufinha de pano. Falei, agora na hora que eu sentar, eu tenho certeza que todo mundo vai virar e olhar pro meu pé. Gente, eu me lasquei, porque meu pensamento pensou uma coisa, mas a ação foi outra. Quando as pessoas vestem a sua camisa, quando elas entendem você, o acolhimento é completamente diferente. Então, o que o Francisco faz dentro do seu contexto histórico e o que aquele palestrante, o José, faz dentro do trabalho dele, é praticamente a mesma coisa. Quando eu sentei ali, que eu vi que ninguém olhou para o meu pé, eu falei, outro Francisco de Assis na minha frente. O José, eu vejo ele, a figura de Francisco de Assis. Então, ele é humilde. Na hora que ele começou, ele falou assim, gente, está escrito lá no panfleto de que vocês viram da propaganda, palestrante José. Eu não sou palestrante, não. Palestrante vai vir outro dia. Quem está aqui é um cara que vai abrir uma roda de conversa com vocês. Um cara que está aqui para passar o que estudou, mas para aprender aquilo que vocês trouxeram. A gente vai dialogar, a gente vai trocar experiência, eu não sou palestrante. E eu achei o máximo ele falar isso, porque muitas vezes as pessoas falam, Patrícia, agora você é palestrante. Eu falo, eu não sou, eu tô aprendendo. Palestrante é aquele cara que sabe, ele domina, né? Então ele pode falar que nem professor. Se alguém falar para mim, você gosta de ser chamado de professor? Eu falo, eu gosto, 32 anos na sala de aula. Eu aprendi muito com meus alunos, mas eu me formei, eu sou professora. Agora, palestrante eu não me formei. Eu estou aprendendo a ser tagarela, né? E mediante a falar demais é que o pessoal está apostando as fichas que eu posso falar em público. Então, eu não me tornei uma palestrante ainda, não sou palestrante. E o José, desde que eu conheço por gente, que ele é palestrante. E ele fala que não é. Então, imagina só o tamanho da humildade de uma pessoa como essa. E durante a explanação dele, a troca de experiências durante a roda, ninguém olhou para o meu pé. Ninguém ficou preocupado se eu ia sentar, levantar, né? Teve uma pessoa que estava tossindo, levantou, foi lá fora, tomou uma água, voltou, ninguém ficou de olho, né? Que falta de educação, porque em outro lugar a gente ia fazer que falta de educação. Ela levantou enquanto a pessoa está falando. Não, entenderam que ela precisava levantar para tomar uma água. Não é uma questão de, vou sair lá fora para ficar mexendo no celular. Isso sim é falta de educação. Então todo mundo desligando os aparelhos antes de iniciar a conversação. Então, aquele momento ali, por mais que eu tenha muitas pessoas na roda que eu nunca nem vi, eu me senti acolhida. Porque o ambiente foi propiciado por uma pessoa
que fosse algo simples, que fosse algo de entendimento, de compreensão um do outro. E aí a gente vê a importância de um líder. Aquilo ali não é um cara que ele serve para ser patrão, ele serve para ser líder. E o líder, ele é assim. Ele não se coloca acima, ele se coloca ao lado de todos, né? E isso vem refletindo diante da sua moral, que é uma moral humilde, é uma moral elevada, porém humilde. Se coloca sempre no lugar de aprendiz. Então, Francisco aqui, eu estou fazendo esse paralelo, porque graças ao bom Deus existem pessoas nos nossos dias de hoje que tomam essa túnica do Francisco e agem como Francisco. O Francisco não queria que a gente agisse como espírito superior, cheio de conhecimento e mudasse o mundo da noite para o dia. Nós não estamos aqui para isso. É o nosso andar mesmo, devagarinho. É o nosso exemplo diário de mudança, de resignação, de resiliência, de fé, como ele falou ontem à noite, a palestra dele, de fé, é que vai transformando. A nossa conduta pode transformar a conduta de alguém, o nosso exemplo, simples exemplo. E foi o que aconteceu naquela roda ontem à noite. Então, o Francisco tinha ali os seus franciscanos, os que acompanhavam ele. Se ele se revoltasse, todos iriam se revoltar. Então ele baixou a guarda, falou, não foi dessa vez, mas nem por isso nós vamos parar de trabalhar. E ele relevou o que ele ouviu. Ainda há pouco, eu tenho mais um exemplo para dar, ainda há pouco, tocaram a campainha aqui, eu estava fazendo inclusive o canal do Vida, Desafios e Soluções, estava fazendo essa leitura aqui, tocou a campainha, eu falei assim, gente, vou ter que atender a campainha, eu não gosto de ficar voltando filmagem, essas coisas todas, não faço edição. Aí eu só completei o que eu tinha que falar e fui atender. Não demorei nem 5 minutos para isso, não deu 5 minutos. Para desligar e ir até o portão, não deu 5 minutos. O cara já tinha tocado a campainha umas 200 vezes, minto, né, 200, mas bastante vezes, insistente, e eu já estava vendo a hora de ele gritar. Esses entregadores de Mercado Livre, Shopee, essas entregas, né, online aí, esses caras não têm capacitação nenhuma, eles não têm nenhum preparo para fazer a entrega. Na verdade, eles se inscrevem, aí o pessoal olha lá, se não tem passagem na polícia, deve ser assim, né? Deve ser assim, pelo menos isso eu espero. E vê a documentação da pessoa, se inscreve e eles já começam a trabalhar. Então não tem nenhum tipo de treinamento para que eles possam bater na porta da casa das pessoas. Eu tinha uma campainha. Aí como eu tenho a parte de cima da casa e às vezes eu tô lá em cima e a pessoa toca a campainha, eu não escuto aqui embaixo, né? Aí eu coloquei a campainha lá na parte de cima. Tenho 2 campainhas. Aí eu vi que quem vinha fazer a entrega tocava as 2 campainhas e não tinha paciência de esperar. E eu ando devagar. Peguei e coloquei a 3ª campainha. Essa 3ª campainha, se uma lá na cozinha falhar, ela toca aqui na salinha. Porque às vezes falha. É uma campainha velha essa que eu tenho na cozinha, é aquela que é de fio, né? Aí eu coloquei uma sem fio, que toca aqui na salinha. Os caras não têm paciência. Toca a primeira, toca a segunda e toca a 3ª junto. Não é aquele negócio, toca a primeira, espera, ninguém atendeu, vou tocar a segunda. Ninguém atendeu, vou tocar a 3ª. Ninguém atendeu, aí eu vou embora, né? Não, é tudo assim, um atrás do outro. Então fica aquele barulho todo e eu não vou sair correndo, porque eu não consigo. E aí eu peguei e falei, não, vou colocar o interfone. 4ª campainha, olha só. Eu tô tentando resolver o meu problema e o problema deles, porque eu não vou dar treinamento para eles, então eu preciso me adaptar. Coloquei 4 campainhas. Essa 4ª é interfone, só que dá um delay, né, que é aquele atraso. Ele toca lá, mas demora para a comunicação chegar no celular e me avisar, tem gente no portão. Além de tudo, minha internet é devagar também, aqui é tudo devagar. Aí eu vou apertar lá no interfone, até abrir a câmera para mim, já deu aí 1 minuto. A pessoa não tem paciência, aí fica tocando. Tá bom, qualquer pessoa no meu lugar, ou a Patrícia de muito tempo atrás, de 3 anos atrás, muito tempo atrás, de 3 anos atrás, a Patrícia já ia sair soltando fumaça. Hoje eu já nem esquento mais, e às vezes eu corro o risco de chegar lá no portão e já ter ido embora, com todo esse papelão que eu tô falando para vocês. Já aconteceu. Ou de ficar batendo na casa de vizinho meu e entregando as coisas na casa de vizinho meu porque eu demorei para atender. Demorei coisa de 5 minutos, que é o que eu demoro para chegar até lá.
São 20 metros que eu tenho que andar. Então, para mim que tem dificuldade, é complicado. E tem corrimão na calçada, já avisando que tem gente com deficiência, ou, né, no meu caso eu não falo que é deficiente, mas com restrição. Beleza. Tô saindo lá fora para atender esse cara agora, na hora que eu tava fazendo a leitura. O cara já tava bufando lá fora. Eu não entendi o que ele tava falando. E geralmente eu levo uma balinha. Eu compro balinhas que são personalizadas e entrego balinha no portão. Eu comecei a perceber que eu dou balinha e eles jogam no meu vaso. Tem um vaso de planta na porta de casa, eles começaram a jogar balinha lá. Não sei se é porque o mundo tá todo de cabeça para baixo. As pessoas pensam que vão ser envenenadas com balinha, né? A minha intenção é de fazer um agrado, então eu sempre saio com um doce, uma balinha. Aí eu parei de dar as balinhas, pelo menos de 2 semanas para cá eu parei de dar balinha. Aí saí sem a balinha na mão, falei, eu não tenho como adoçar ele, e eu tô vendo que ele tá nervoso. Aí eu abri a porta e falei pra ele assim, menino do céu. Aí ele, o que foi, dona? Falei, eu vou ter que ganhar muito dinheiro com uma coisa que eu tô aprendendo com vocês. Aí ele falou, o que a senhora vai ganhar dinheiro com a gente que faz entrega? Eu falei, eu vou vender placa. Ele falou, vai vender placa do quê? Eu falei, eu vou colocar lá, paciência é uma virtude. Vou colocar uma placa aqui na porta de casa. E aí eu sei que muita gente vai gostar da ideia e vai começar a comprar minhas placas. Aí ele deu risada. Quando ele deu risada, parou aquele clima pesadão, né? Aí eu olhei pra camiseta dele, tava uma figura enorme do Bin Laden. Aí eu olhei pra cara do menino e falei assim, peraí, essa figura que eu tô vendo na tua camiseta é Bin Laden? Ele falou, é. Eu falei, olha, a minha paciência, que era uma virtude, deixou de ser agora. Eu vou catar o cabo de vassoura, eu vou descer em você, moleque. Aí ele deu mais risada. Aí atravessou a rua dando risada mais leve, né? 2 fatores que me deixariam muito nervosa algum tempo atrás. A impaciência dele de ficar aqui tocando campainha sem parar e bufando, né? Se eu entro no embalo dele, eu vou bufar também. E o fato de ver uma camiseta de um cara que é um monstro na camiseta do cara, né? Algumas pessoas me questionam, você gosta de banda de rock, não sei o quê, uma roqueira espírita. Eu falo, gente, eu gosto da estampa. Às vezes eu nem conheço a música direito daquele roqueiro que tá ali na estampa. Mas eu gosto da estampa e compro a camiseta. Eu gosto de camiseta estampada. Mas eu tenho o bom senso de não colocar um Bin Laden na minha camiseta, né? Então eu acho que aí extrapola todos os olhares, né? Eu acho que agride demais. Então, assim, mas quem sou eu na fila do pão também para falar do gosto dos outros, né? A questão é que uma cena como essa deveria sair um atrito ferrado entre 2 pessoas, se um não soubesse conduzir a situação. Então, Francisco, ele mostra pra gente saber conduzir situações. Elas nem sempre vão ser favoráveis, nem sempre vai ser o sim que a gente vai buscar. Mas mesmo que a gente já saiba que vai vir um não, a gente já tem que ir preparado para aceitar. Isso não significa que nós não vamos fazer o que quer. O que nós queremos, nós vamos fazer. Só que a gente não vai fazer daquele jeito. Nós vamos ter que procurar um outro jeito. Por isso que ele falou aqui na oração, né, que bendito seja aqueles que nos expulsa, como párias ou fanáticos, bendito seja a mão que nos nega o cumprimento, bendito seja quem quer nos esquecer impaciente, bendito seja quem nos nega o pão de cada dia, bendito seja quem nos ataca por ignorância e covardia. E assim ele coloca um monte de bendito seja. Porque esses que vêm com a faca, que vêm nervoso, que vêm quer agredir, aqueles que dizem não para os nossos propósitos que são bons, eles reforçam a nossa vontade, eles fazem a gente analisar até onde realmente a gente está com vontade de fazer, eles reforçam a nossa motivação, não é para a gente desistir, é para a gente se motivar. É o contrário, muita gente fala, eu desisto, já que não quer, já que não é para fazer, então dane-se. Não, gente, eu fiz isso a vida toda em sala de aula, graças a Deus eu tenho consciência tranquila nisso. Cada não que eu recebi dentro da escola ou pela Secretaria de Educação pela qual eu trabalhei, para mim foi a mesma coisa de sim, porque não é do seu jeito, beleza, mas eu vou dar o outro jeito. E isso fez eu ter mais criatividade, mais ânimo, mais motivação, porque todo não que eu recebia, eu falava, não foi desse jeito, mas vai ser de outro. Que vai, de algum jeito eu vou conseguir. E isso fez com que eu me desenvolvesse demais dentro da escola, que eu fosse buscar soluções para uma série de coisas que aparentemente não tinha solução.
Então, o nosso inimigo trabalha a nosso favor. Guardem isso.